Dispneia. Dispneia. Você já sentiu dispneia por aí, ou quando subiu uma escada, ou quando está numa atividade e tal? Hoje eu estou recebendo o Dr. José Roberto Megda Filho para falar de falta de ar. Agora aqui, um cafezinho, uma conversa, não, né? Não, geralmente não. Mas tem gente que tem a doença tão grave que tem falta de ar mesmo O em tempo repouso. todo? Mesmo O em tempo, repouso. até deitado, assim? Até deitado. Para dormir sente falta de ar. O que é a falta de ar, doutor, na verdade? Então, a falta de ar, como o termo médico é dispneia, é uma sensação de que o ar não está sendo capaz para fazer as suas atividades diárias. Então é uma alteração muito subjetiva, né? Tem gente que fala falta de ar como canseira, como fadiga, como a própria falta de ar mesmo, a dificuldade de entrar o ar ou de soltar o ar. Então é muito amplo o termo falta de ar. Mas se eu perguntar para um paciente se ele tem dispneia, infelizmente ele não vai saber responder. Não. Então a gente pergunta se tem canseira ou se tem falta de ar. E tem gente que refere mesmo essa canseira, principalmente quando dá uma corridinha, não está acostumado a dar uma corrida, aí fica, ai, nossa, tô com falta de ar. Ou então fala o telefone e anda ao mesmo tempo e fala, ai, desculpa, é que tá me dando uma falta de ar. E é verdade, essa sensação é verdadeira. Então, falta o ar mesmo. Falta o ar. É como se tivesse cansado para fazer as atividades. E a gente divide a falta de ar em algumas graduações. Geralmente, quando a pessoa começa com falta de ar porque é uma doença, começa os grandes esforços, então aquela falta de ar para subir uma ladeira, depois para andar num plano, depois para andar com alguém da sua própria idade. Isso. Aí, se a doença vai evoluindo, aí começa a sentir falta de ar para tomar banho e aí em repouso. Até mesmo para amarrar o sapato, a pessoa pode ter falta de ar. Nossa, é perigosa essa falta de ar? Geralmente, esconde uma doença perigosa, mas mostra temos pra que descobrir. Gente? Sim, vamos lá com mostrar? certeza. E olha, o doutor tá aberto aqui a perguntas para você no nosso plantão médico no WhatsApp 12997132622. Pode perguntar que o Santa Receita responde hoje através do Dr. José Roberto Megda Filho, pneumologista. Pois não, doutor? O que é muito interessante é que quando a pessoa tem falta de ar, às vezes ela tem até dificuldade de procurar um médico, porque não existe um médico especialista em falta de ar. Se eu tenho dor de cabeça, tem um neurologista. Se eu tenho dor no coração, tem um cardiologista. Falta de ar, quem que eu procuro? E aí é interessante, pode passar o próximo, que quando a gente vê as principais causas de falta de ar, são dois órgãos que tem dentro do nosso tórax. Ele, o pulmão e o coração. A grande maioria dos casos de falta de ar é por doença pulmonar, respiratória. Então, se você tem falta de ar, talvez o primeiro médico a procurar é um pneumologista. Então, aqui está entrando ar nas nossas vias respiratórias. Se eu tenho uma doença pulmonar dentro do meu pulmão, eu tenho dois compartimentos que pode dar falta de ar. Um é o que leva o meu ar para o meu pulmão, que é os alvéolos. O que a gente chama de tubos do pulmão. Então, se eu tenho alguma obstrução, fechou ele por secreção, fechou ele porque fez um broncoespasmo na asma, que fica chiando, eu posso ter falta de ar. E outra coisa, quando acomete o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar. Se eu tenho fibrose no pulmão, se eu tenho pneumonia, tudo isso são causas, água no pulmão o que é uma mais causa perigoso? De falta de ar. O que é pior? Geralmente o que é pior é a doença que acomete o pulmão dentro do tecido. Tumor, pneumonia, água no pulmão é mais grave do que aquelas doenças pulmonares que acometem os brônquios, os tubinhos do pulmão. Então, vamos lá, por que a pessoa pode ter água no pulmão? Água no pulmão. A principal causa de água no pulmão é o coração fraco. Tá. Eu não começo a bombear, acumula automaticamente água do meu pulmão. Isso é uma das causas de falta de ar, inclusive. No tecido, problema no tecido, o que pode ser? Infecção. Se eu tenho uma pneumonia, a pneumonia pode ser tão grave que derrama água no pulmão. Então, por isso que a gente chama de derrame pleural. Também é uma causa de falta de ar, derrame pleural. E no caso dos alvéolos? Dos alvéolos, nos brônquios, são aquelas doenças que a gente fala de via aérea. Asma, enfisema, DPOC, bronquite. Eu tenho um fechamento no meu calibre do brônquio e automaticamente passa com mais dificuldade o meu ar, eu sinto mais falta de ar. Vamos em frente, doutor. Olha que interessante, então, né? Quando a gente pensa em falta de ar, a gente pensa em dois órgãos. Lembra que eu falei? O pulmão e o coração. As principais doenças no pulmão que dão falta de ar, asma, DPOC e fibrose pulmonar. No coração, insuficiência cardíaca, arritmia e alguma doença na válvula. No Brasil tinha muito, ainda tem, infecções na válvula causada por bactérias. Faz uma febre reumática. Então eu fecho a válvula do coração, eu tenho mais dificuldade para respirar, também dá falta de ar. Mas o que muita gente não sabe ainda, que não são só esses dois órgãos que dão falta de ar. Não? Próximo. Esses são os comuns. Tá, tem mais. Tem mais um. Então vai lá, muda aí pra gente, pra saber o que é, meu Deus. Então as outras causas, anemia. Anemia é uma das causas de falta de ar. Que isso, é mesmo? Eu tenho uma diminuição nos meus glóbulos vermelhos, automaticamente eu tenho menos oxigênio chegando nos outros tecidos, eu posso ter falta de ar, posso ter canseira. Outra, problemas de tireoide.
Hipotireoidismo, minha tireoide trabalha mais devagar, eu fico mais lento, tenho mais falta de ar. Hipotireoidismo também é uma das causas. Sedentarismo é muito comum, a pessoa é sedentária, não faz atividade física nenhuma e aí quer entrar na academia achando que vai ser o Rambo, vai fazer muita atividade, vai dar falta de ar. Sedentarismo e a obesidade. Eu falo para os pacientes, isso aqui é uma imagem assustadora. Muito assustadora e ilustrativa. Do mesmo jeito que a gente engorda para fora, a gente engorda para dentro. Automaticamente eu comprimo o meu pulmão, meu coração e eu não consigo respirar muito bem. Dá falta de ar. Imagina quem está 10 quilos acima do peso. A Claudete sempre está em forma. Se você andar... Mais ou menos. Se você andar 5 km segurando 2 sacos de arroz de 5 kg cada lado, 10 quilos a mais, você vai sentir falta de ar. Então a falta de ar da obesidade é uma das principais causas também de falta de ar. E obesidade, criança pode ter. Aliás, nós estamos vivendo aí num país bem obeso, no mundo obeso, né? Sofrendo com obesidade. Aí criança também pode ter falta de ar? Sim, eu atendo muitas crianças que chegam para mim achando que tem asma. Aí ela tem uma obesidade, a gente investiga o coração, a gente investiga o pulmão, embora seja raro nessa idade. E a criancinha tem obesidade, a gente tem que tratar a obesidade, que automaticamente melhora a falta de ar. E como é que faz o médico da sua especialidade para descobrir qual é a causa? Ela está na cara, ela está no exame, quais os exames são feitos? Como é que se descobre a causa? Ótima pergunta. O pneumologista ele vai acabar examinando o paciente, né, fazendo uma ausculta pulmonar. Se for bom, porque os médicos atualmente nem tocam na gente. Mas tem que ser bom, exame. Tem que reclamar, tem que fazer exame. Tem que fazer exame físico, faz parte do beabá do médico. Isso daí. E a gente parte de 2 principais exames. A gente fala que um exame é funcional, que é um exame de sopro, uma espirometria, onde eu vou soprar o meu sopro e vou medir a capacidade respiratória do paciente. E o outro exame, esse é o primeiro, é o funcional, o outro exame é de imagem. Então faz parte da investigação de dispneia, de falta de ar, fazer ou um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax. A tomografia é muito melhor, a grande desvantagem é que é mais caro e é mais difícil de conseguir. Não é toda a cidade que tem. Uhum. Aí ainda é um sinal, mas existem muitas doenças do pulmão silenciosas. Sim. Mas a falta de ar já é pelo menos um alerta para procurar um médico rapidinho, né? Isso. E o que eu atendo muito com frequência é aquele senhorzinho que está, né, na melhor idade, na terceira idade, e acredita que a falta de ar faz parte da vida dele. Não, se você está sentindo falta de ar, não é comum. Mesmo se você tem uma idade mais avançada. Tem falta de ar, pode estar escondendo uma doença muito grave. A gente viu que pode ser doença do pulmão ou do coração, inclusive pode matar. Então, tem que procurar ajuda rápida. Quem quer saber o quê? É a Aparecida. Nossa, Aparecida, que bebê mais linda. Oi, Cláudio, doutor, equipe, boa tarde. Vocês estão despreparados? É a mesma coisa, eu só não falei a Santa Receita. Vou de novo, vai, eu li como ela pôs. Equipe, boa tarde! Aí, equipe! Tenho muita falta de ar. Tomo medicações para epilepsia, colesterol e pressão alta. Algumas medicações podem causar falta de ar? Aparecida, uma ótima pergunta. Pode. Muito bom. Eu até acabei esquecendo de falar, mas a sua pergunta ajudou aí. Existe sim medicações para pressão alta, como é o seu caso, que podem dar falta de ar. Principalmente as medicações que acabam em ol. Vou falar os nomes genéricos: propanolol, atenolol e carvedilol. A função dessas medicações são bloquear uma célula que tem no coração que chama beta. Só que eu também tenho a célula beta dentro do meu pulmão. Bloqueando a célula beta dentro do meu pulmão, vou fechar os brônquios e automaticamente você pode ter falta de ar, porque vai ter um fechamento dos brônquios. Porque já fecha as duas, então? Fecha as duas, fecha do pulmão e fecha do coração. Então eu posso ter falta de ar parecido com asma. Tem gente que começa a ter asma usando essas medicações, carvedilol, propanolol e atenolol. Não sei se é o caso. E o que faz? Precisa usar o remédio para pressão Aí temos alta. que trocar a classe medicamentosa. O remédio. Então vê, se termina em ol aí, fale com o seu médico, não deixe de tomar o remédio para pressão alta. Mas converse com ele para mudar, tá bom? Ótimo. Beijo pra você, Aparecida. Vamos ver a próxima. É a Mariana. Claudete, boa tarde. Oi, Mari. Minha avó tem DPOC. O doutor vai explicar o que é. Insuficiência cardíaca. De maneira geral, o que podemos fazer para diminuir a falta de ar dela? O oxigênio ajuda? Manda beijo pra ela. O nome dela é Maria e somos de Mogi Mirim. Maria! Beijo é pra você. Presta atenção aí no que o doutor vai falar, porque também é pra você, Maria. Ótima pergunta também, Mariana. São duas doenças que estão muito juntas.
DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, o nome novo do enfisema, é o antigo enfisema pulmonar, e doença cardíaca. Geralmente acomete pessoas mais idosas, pessoas que fumaram, então por isso que as duas doenças caminham juntas. E se eu tenho falta de ar do pulmão, tenho do coração, geralmente eu tenho mais falta de ar. Como melhorar? Tem que fazer um tratamento específico para o coração e para o pulmão usar medicações que dilatam os brônquios. Lembrando que o atenolol, propanolol e carvedilol também pode ser usado para o coração, mas pode atacar de outro lado o pulmão. Então tem que conversar bem com o seu médico cardiologista. Nesse caso também. Oxigênio. Oxigênio é um remédio. Se você tem indicação de usar oxigênio, ele pode melhorar a falta de ar. O grande problema é que as pessoas querem usar o oxigênio sem indicação. E aí o oxigênio, quando usado sem indicação, ele pode inclusive piorar a falta de ar, porque me deixa mais sonolento, pode dar dor de cabeça e inclusive piora a falta de ar. Então, se tiver indicação, ele ajuda. Se não tiver indicação, não deve ser usado. Não use. De jeito nenhum. Não use. Tá bom. Agora, se tiver, pode ajudar. Vamos lá na próxima, então. É a Raquel Martins. Oi, Raquel. Perdi minha mãe por causa de uma fibrose. Notei poucas informações de médicos, né? Também notei que quando ela passou a usar o aparelho de oxigênio, ela piorou. Será que tem alguma coisa a ver? A Raquel é da cidade do Calçado, Franca. Um abraço, Raquel. Então, assim, fibrose pulmonar, com certeza é uma das doenças que mais dá falta de ar. É uma doença muito angustiante mesmo. Eu acredito que não tem nada a ver ela usar o oxigênio e ter piorado o quadro. Pelo contrário, ela piorou o quadro e aí sim foi preciso usar oxigênio. Porque geralmente o oxigênio na fibrose é um pulmão mais terminal. Aí não tem muita coisa pra gente fazer. O que eu gostaria de sugerir para você, Raquel, jamais deixando você com muito medo, mas existem algumas doenças de fibrose pulmonar que têm um certo grau de hereditariedade. Converse com algum pneumologista para fazer um screening, um check-up em você, para se você for ter alguma doença pulmonar, descobrir o quanto antes. Porque aí tem tratamento. Tem né? tratamento. Quanto mais cedo descobre, mais cedo trata e o problema acaba resolvendo. Quem passou dos 50 deveria dar uma passadinha pelo pneumo? Com certeza, todo mundo. Passar. A mulher faz check-up com ginecologista, o homem faz às vezes com urologista, e o pulmão é sempre um órgão que a gente tem muito contato com o ambiente, então vale a pena, pelo menos uma consulta por ano aí com o pneumologista vai ser bom. Tá certo. Essa foi a participação no nosso programa do Dr. José Roberto Megda Filho, pneumologista. O telefone do consultório é 12-3632-6408. E o Instagram, com artigos também, né, doutor? Também. É @JRMegda. Qual o seu recado final para o nosso público, doutor? Falta de ar não é doença, mas ele pode esconder uma doença e inclusive uma doença grave. Então se você está andando do lado da sua esposa, se você está caminhando e sente um pouco de desconforto para fazer isso, procure um médico para avaliar se você tem ou não alguma doença, tá bom? Um abraço e agradeço. Obrigada. Até a próxima, tá Até bom? a É sempre próxima. um prazer recebê-lo aqui em nosso programa.